Olá, seja muito bem-vindo ao Investing Day da XTB. Comigo tenho já Ariana Nunes, autora, investidora e youtuber, para nos falar de ETFs e como estes podem contribuir para uma carteira diversificada. Mas antes disso, Ariana, bem-vinda. Obrigada. Quero falar do seu livro, deste projeto Renda Maior, uma terceira edição já à venda, número 1 da FNAC, rádio e televisão. Pensou que ia alcançar este sucesso quando lançou o livro pela primeira vez? Nunca pensei, nem sequer fazia ideia que seria possível, assim, do nada, conseguir lançar um livro, que acho que foi o primeiro desafio que me foi colocado, e depois chegar aos tops e, claro, ter este feedback tão positivo que tenho tido, e tem sido uma jornada fantástica, mesmo como autora, poder também aqui passar a mensagem através de um livro, que é algo que ainda hoje eu acredito que é uma das melhores maneiras de aprendermos. E como é que surgiu a ideia? Eu sei que já tinha este canal no YouTube, este projeto do Renda Maior. O livro foi só um seguimento natural? Sim, na altura eu decidi começar a escrever um livro para fugir um pouco às notícias da pandemia, porque estava a ficar um pouco afetada. Acho que todos nós passamos por um momento de, não vou dizer pânico, mas talvez de letargia. Exatamente. E acho que acabamos por sentir demasiado aquilo que estava a acontecer, medos, ansiedade. Então comecei a escrever para poder começar a distrair-me, porque tinha algo já a dizer e queria já começar a deixar aqui algumas notas. Entretanto, na altura, porque o projeto em si não tinha ainda, digamos, uma definição, eu acabei por abandonar e surgiu a oportunidade de falar com a editora no início deste ano 2021 e eu enviei então um pequeno manuscrito com algumas ideias, elas gostaram disso e de facto foi para avançar e rapidamente escrevi o livro, escrevi num mês e meio, para ser exata, devido também ao calendário que tinha. E tem sido fantástico. E correu muito bem. Muito bem. E isto tudo começou com investimentos. É de investimentos que vamos falar hoje, especificamente, aliás, de ETFs. Sim. Hoje vamos falar de um produto financeiro que as pessoas têm vontade de começar e talvez seja o mais indicado na minha ótica e na minha experiência. E acho que seria muito interessante começarmos a falar da potencialidade dos ETFs para uma carteira já por si diversificada por causa do próprio produto financeiro em si. Mas comecemos pelo início, que são ETFs. Exatamente. Neste caso, para poder aqui começar a partilhar essa informação, trouxe aqui apenas uns pequenos tópicos, como podemos ver. Eu acho que isto é muito interessante termos esta abordagem porque é um cunho pessoal sobre a minha própria experiência, mais do que estar aqui a dar definições técnicas que rapidamente as pessoas conseguem aceder através do motor de busca. E por isso, para passar aqui à questão de o que é que são ETFs, tem aqui também a informação, é basicamente um fundo de investimento que decide normalmente replicar um setor ou um índice de conjuntos de títulos para poder, neste caso, contratar um produto financeiro ou criar um produto financeiro, para ser mais exato, e vender as suas participações ao público através da Bolsa. É por isso que é um fundo que está cotado em Bolsa, o Exchange Trade Fund, e é por isso que nós conseguimos subscrever então essas participações desse fundo. Normalmente, um índice de ações mundial é o mais indicado, ou aquele que eu aconselho neste momento para quem quer começar, como eu fiz, e acaba por ser muito interessante poder então ter este produto financeiro numa carteira. E o que é que leva alguém a investir? Em primeiro lugar, nós colocarmos o nosso dinheiro... Começar a investir, Exatamente. Não é? Nós colocarmos o nosso dinheiro numa conta bancária, a probabilidade de continuarmos com o mesmo dinheiro no mês a seguir, ou passado 2 meses, ou um cêntimo a mais, é a verdade, é a realidade em Portugal. E não havia nada mais frustrante do que estarmos a poupar e o nosso dinheiro estar estagnado ou até mesmo a perder para a própria inflação, inclusive agora. Por isso, acho que seria muito interessante as pessoas começarem a ter outra mentalidade em relação ao dinheiro. E a verdade é que não há, de facto, recompensas sem riscos, nada é garantido. Mas podemos entrar com um passo e começar então a aprender mais sobre isto, e um investimento que acaba por ser um pouco mais passivo como este pode ser perfeitamente acessível a qualquer tipo de pessoa e a qualquer tipo de rendimento que nós neste momento temos em Portugal. Mesmo com pouco é possível adquirir ETFs, participações de ETFs. E por isso acho que é um produto muito interessante. Por onde começar? Eu acho que inicialmente podemos começar por escolher uma boa corretora, que faça sentido termos as menos taxas possíveis sobre esse produto e que dentro dessa corretora seja possível também olharmos para a oferta, e a oferta que hoje em dia é vasta. Existem algumas empresas de renome que serão talvez as mais indicadas pela própria constituição e tamanho desses fundos, e depois, obviamente, seguir então por um bom ETF. Como disse, a sugestão aqui será sempre replicar um índice mundial para estarmos mais diversificados e salvaguardados. E depois, a partir daí, ter uma estratégia regular, que também já vamos falar sobre isso. Neste caso, para a estratégia regular, aquilo que eu indico é nós, antes de mais, pensarmos se queremos ter um ETF de réplica física, que
que é este que eu estou aqui neste momento a mostrar. Por outras palavras, é uma réplica que o fundo vai comprar exatamente as mesmas ações desse índice para poder ter no seu cabaz de títulos e depois proporcionar então a possibilidade do investidor em si comprar essas unidades de participação, sendo exatamente a réplica daqueles títulos, daquelas unidades de participação que são disponibilizadas ao investidor. E o que acaba por acontecer aqui é que nós temos a possibilidade então de estar a investir num índice que acaba por ser já monitorizado há muito tempo, que já começa a dar algum tipo de histórico, independentemente disso não ser garantia para o futuro, mas já acaba por haver aqui, digamos, informação para podermos ir acompanhar e saber como é que ele funciona, como é que tem sido, pelo menos, a tendência. Se nós não quisermos um ETF de réplica física, porque existem outro tipo de ETFs, isto aqui são aqueles que neste momento existem, é o de réplica sintética. Este aqui nós temos, por exemplo, se ele for de réplica sintética de um índice mundial, ele garante as rentabilidades normalmente desse índice, mas o produto em si lá dentro do fundo não é igual em termos exatos daquilo que é o índice mundial. É feita uma engenharia financeira entre o fundo e outra instituição, pode ser um banco de investimento, por exemplo, em que é feito um contrato de swap, onde estão a garantir que certos produtos financeiros são adquiridos, em troca da outra empresa, neste caso o banco de investimento, garantir a rentabilidade que aquele índice que se propõe o ETF a replicar tem. E este contrato é um contrato bilateral, acaba por ser necessário as partes falarem entre si e estarem também aqui bem definido em termos de tempo e de rentabilidade a ser então paga. E isto é muito importante que as pessoas percebam o que é que estão a comprar. Okay? O que é importante aqui é saber se é réplica física ou réplica sintética, para saber se estão a comprar o fundo preciso ou um fundo que garante só as rentabilidades em si. E depois, claro, é aquilo que eu falei. Qual é que escolhemos? Exatamente. Eu gosto mais dos de réplica física. São simples. Nós sabemos que se aquelas empresas têm aquele desempenho, isso vai se refletir no nosso ETF. Enquanto réplica sintética poderá ser até mais barato, em termos de TER, que é Total Expense Ratio, que estamos a ver aqui, que são os custos totais associados à gestão e à operação do fundo de investimento, que essa entidade cobra por criar esse fundo e por gerir esse fundo, mas, efetivamente, acaba por ser... Pode ser influenciado por outros fatores. Pode. Neste caso, acaba por esse negócio depois também estar aqui envolvido e, como há mais risco, normalmente eles até baixam um pouco mais as taxas. Não quer dizer que seja regra, mas acaba por acontecer. Efetivamente, acho que é importante nós termos atenção à TER, que é aquilo que vai literalmente comer a nossa rentabilidade como investidor, que são os custos que temos por estar a investir nesse fundo, nesse ETF. E isso é importante. E por isso o que nós devemos olhar é basicamente o que eu posso mostrar aqui, que é então o tamanho do ETF, saber se ele é um ETF normalmente de renome, que está bem garantido no mercado, com unidades de participação que acabam por ser então cada vez mais valiosas pelo próprio ETF em termos de crescimento, quanto é que tem o dinheiro que aquele fundo tem ali naquele produto financeiro. E depois também os dividendos de distribuição ou acumulação, que faz todo sentido tendo em conta o nosso sistema fiscal e os impostos que temos que declarar ao Estado todos os anos. Muito bem. E depois de escolher um ETF, o que é que fazemos? É assim, depois de escolhermos o ETF, nós de facto podemos aplicar uma estratégia. Antes de mais, vou só dar aqui um pequeno parênteses àquilo que é o cumulativo distributivo, para que as pessoas não tenham dúvidas. O acumulativo, eles, como compram títulos para ter no ETF, eles acabam por receber os dividendos dessas ações, não é? Porque se fazem parte dessa carteira essas ações, eles recebem os dividendos. O que é que eles fazem quando é acumulativo? Eles automaticamente reinvestem esses valores, esses dividendos que recebem, para tornar o fundo cada vez maior em termos de alocação, em termos também de proporção. Se for distributivo, é uma direta quase passagem ao investidor que comprou as unidades de participação. As empresas, vamos imaginar, uma Microsoft paga dividendos, o ETF, neste caso do S&P 500, que é muito conhecido, se for acumulativo, vai pegar nesses dividendos e vai investir em mais ações. Se for distributivo, não investe em mais ações e passa esse dividendo ao investidor. E aí sim, nós temos que declarar todos os anos à nossa autoridade tributária que recebemos esse dividendo, porque é aí que efetivamente conta os impostos, que é quando vendemos uma ação ou uma unidade de participação ou quando recebemos dividendos. Portanto, quando vamos ter mais-valias. Estes dois tipos adequam-se a estratégias diferentes de investidor? Sim, exatamente. O acumulativo, de uma forma mais passiva, que não se quer preocupar, que pretende ter mais rentabilidade. Sim, quer mesmo um fundo que cresça com maior rentabilidade, com maiores resultados, digamos assim. Mas isso não pode ter um impacto fiscal na hora de receber os dividendos? Sim,
ninguém... Ou seja, se os dividendos forem Exatamente. maiores, a Sim. carga fiscal também será. Precisamente, aqui não haver dividendos a serem declarados. O que vai acontecer é nós estamos a deixar que o tempo passe e quando fizermos a venda dessas unidades de participação, os 28% que poderão não ser 28%, vamos ver, quando for o ano em questão que estivemos a fazer essa transação. Quando tivermos um orçamento de Estado. Sim, mas acho que não vai alterar muito, mas seria interessante se alterasse para menos, claro. De qualquer das formas, acabo por dizer que quando nós estivermos aqui a fazer a venda dessas unidades de participação, nós vamos pagar 28%, como é um fundo que cresceu mais do que o distributivo, vamos pagar mais, proporcionalmente, obviamente, os impostos em si. No distributivo, acaba por fundo não ser, em termos de valorização, acaba por não ser tão expansivo, não acaba por crescer tanto, porque não vai acumular ali e reinvestir os dividendos, mas como paga ao investidor, se nós quisermos ter uma carteira de investimentos que também tenha uma parte, por exemplo, de recepção de dividendos, mesmo para termos uma própria mensalidade. Mais regular. Exatamente, que é uma estratégia perfeitamente válida, então se calhar o distributivo aqui faz também todo se calhar até mais adequado a investidores mais cautelosos que querem controlar exatamente aquilo que estão a investir e a receber. Sim, se calhar mais até conservadores. Eu vou dizer porquê, porque há logo ali uma rentabilidade, não é? É imediato. Imediato, nem que seja... Normalmente o ETF pode ser anual, que faça o pagamento dos dividendos, mas acaba por acontecer já um pagamento de algum montante, e isso acaba por ser muito interessante, mesmo em termos de estratégia e de motivação, nem que seja por esse impacto, digamos assim. Porque há um retorno, nem que seja psicológico, exatamente. E as pessoas gostam de receber dinheiro de forma passiva. Quem não? Exato. De facto é dessa forma. A estratégia, que é a questão então colocada, que finalmente agora chegamos, que acho que é muito interessante dizer. Existe uma estratégia que se chama DCA, a tradução neste caso seria preço médio, em inglês é Dollar Cost Averaging, e é uma estratégia então no qual nós vamos investir de uma forma regular, normalmente uma quantia ou a quantia aproximada, num período de tempo definido. Vamos imaginar que eu invisto 500 euros todos os meses. Então eu vou ter essa estratégia de tentar investir sempre 500 euros todos os meses para tentar minimizar a volatilidade do mercado. E como é que eu faço isto? Simplesmente eu vou tentar perceber quando recebo, vou à minha corretora, faço o meu investimento no meu ETF, independentemente de como esteja o mercado. Mas vou fazer isto de forma regular, todos os meses. O que é que isto me protege? Se o mercado estiver muito caro, digamos assim, eu vou comprar com os meus 500 euros menos unidades de participação. Se o mercado tiver tido uma queda ou estiver em período, digamos, de uma tendência mais de queda, acaba por ser interessante porque eu vou conseguir comprar mais unidades de participação. E com isso, ao longo do ano, ao longo do tempo de investimento, eu vou começar a ter um preço médio das minhas ações. Imaginando desta seguinte forma, eu costumo dar este exemplo para ser mais precisa, eu invisto 500 euros. Numa unidade de participação custa 100 euros. Estamos a investir agora neste mês de novembro, eu consigo comprar 5 no mercado, ok? Vamos então para dezembro. Acontece qualquer coisa no mercado, os mercados agora ficam instáveis e eu acredito naquele investimento. Uma quinta vaga de coronavírus, por exemplo, qualquer coisa. Mas pode, obviamente, impactar. Isto pode acontecer, efetivamente. Claro que depois devemos deixar tempo para que o mercado recupere e não retirar o nosso investimento no prejuízo. Mas fazermos então um investimento da mesma maneira, 500 euros em dezembro, e neste caso a unidade de participação já não está em 100, está em 50. Eu aí já consigo comprar 10. Não é? No total, se eu fizer só a análise destes 2 meses, que não deve ser só análise desta forma, deve haver aqui um período mais de análise, eu vou conseguir identificar que eu tirei a cada unidade de participação, o custo daquela unidade de participação foi de 66,66 euros. E não os 100 ou os 50. Eu consegui estabelecer um preço médio. Exatamente. Portanto, eu consegui comprar, neste caso, 15 títulos, não é? 5 no primeiro mês e 10 no segundo, e cada um saiu esse preço médio. E isso é o mais importante, nós temos um preço médio construído ao longo do tempo para que seja possível, nós temos uma estratégia de investimento que nos permita, neste caso, ter menos impacto quando os mercados... São mais voláteis. Exatamente, nem nós conseguimos prever os mercados, se vai estar caro, se vai estar barato. Então a estratégia regular ao longo do tempo, porque isto funciona a longo prazo, acaba por ser muito interessante na construção de um preço médio. E é uma estratégia. E porque o hábito é difícil de quebrar, não é? Sim, e se nós automatizarmos as coisas tornam-se, fazem parte, é o hábito que começa rotina. a ser, exatamente. E implementar estes hábitos de poupança e investimento podem levar com que a pessoa, quando se for reformar, podemos falar algo que vai acontecer a todos que estão no mercado de trabalho, tenham não só a sua reforma da Segurança Social, presumidamente, mas que também tenham ali uma boa quantia mensalmente para passar uma reforma digna e com extrema E qualidade uma de pessoa vida. não para de investir quando se reforma, não é?
Eu acho que não, porque na realidade nós Ganha-se conseguimos do tirar, gosto. exatamente, e conseguimos tirar uma taxa de segurança que depois, que normalmente fala-se que é 4% do mercado, sendo que o próprio investimento continua a gerar, digamos, rentabilidades para não irmos começar a comer o capital que lá está investido. Claro. Então ele não se extingue e acho que é assim uma boa maneira de estar nos mercados. E, tirando esta estratégia, a melhor, na sua opinião? Esta- Já sabemos que o dollar cost Sim. averaging é a sua eleição, mas há outras, não? Existem outras estratégias, as pessoas podem combinar vários tipos de produtos financeiros, um deles os ETFs, com ações. Existe, no meu caso, eu não faço só investimento em ETFs, eu faço um investimento com uma carteira está extremamente diversificada, tenho ações, tenho criptomoedas, E a evidentemente. diversificação aqui digamos, o fator de segurança para Sim, quem investe. porque Como o é que os próprio- ETFs contribuem para essa segurança e Porque diversificação? o próprio ETF, e é isto que eu quero dizer sobre as vantagens dos ETFs numa carteira, já são uma diversificação em si. Se eu investir num ETF que replica um índice mundial, seja o MSCI World ou o S&P 500, eu vou estar a investir num em 1.600 empresas mundiais e noutro em 500 empresas dos Estados Unidos. O que é que acaba por acontecer? Eu tenho uma unidade de participação, é como uma senha desse cabaz, literalmente, em que eu já estou exposta a várias empresas. Se uma delas acabar por cair, se uma delas acabar por cair As outras estão lá para segurar. Exatamente, e sai do índice e entra outra que comprou os parâmetros e acaba por estar tudo. A volatilidade em termos do investimento vai ser um impacto muito reduzido. Não deixa de ter impacto, mas acaba por ser reduzido. E se for uma proporção mais pequena, porque o próprio índice tem proporções, por exemplo, a Apple tem uma grande proporção nestes índices, se não for a Apple, acaba por ser ainda muito menor a volatilidade que acaba por gerar. Mas é isso que acaba por acontecer, é haver já a diversificação dentro deste produto financeiro, o que é ótimo, digamos assim, porque a pessoa já está, digamos, exposta a tanta coisa que acaba por não estar exposta só a uma coisa, e nós contemos todos os ovos na mesma cesta, a probabilidade de se a cesta cair é ficarmos sem nada, e ali não acontece isso. Depois é a própria facilidade, eu consigo chegar à minha corretora e dar a ordem de compra mensalmente, ou até mesmo programar para o preço que eu quero tentar... Automatizar esse investimento. Exatamente. Neste caso, o baixo custo, normalmente temos que contar, que se a corretora em si não tiver custos, por exemplo, podemos contar com a TER, e acaba por ser interessante se a TER normalmente vai rondar de 0,1 no máximo, ou 0,5, acaba por ser aqui então certos custos que acabam por ser baixos, que acabam por ser interessantes em relação ao próprio produtos. investimento. E depois a própria internacionalização. E se investir numa ação, ou para investir numa ação, neste caso da China, ou até mesmo da Índia, vamos à Índia, que é um mercado mais difícil nós comprarmos as empresas de lá. Eu, se calhar, na minha corretora não vou ter essa oferta, mas eu consigo comprar um ETF que replica esse mercado emergente, que é um mercado promissor, não é? Porque os países emergentes acabam por ser sempre um pouco promissores em termos de rentabilidades futuras e de negócios. Por isso, eu consigo investir através de um ETF, neste caso nas empresas indianas, ao contrário de tentar investir nas empresas indianas na bolsa cotadas, que acaba por ser mais difícil, principalmente investir lá na bolsa que seja então da Índia. Acaba por ter que ser sempre através de Nova Iorque ou outras bolsas que acabam por ser disponibilizadas nos Estados Unidos. Por isso, sim, também tem esta internacionalização como uma das vantagens, economia de tempo. Acho que se nós tivermos que perder tempo a analisar uma ação, vamos demorar horas e vamos ter que ler muito, perceber muito, fazer análise técnica ou análise fundamental, ou as duas, enquanto num ETF nós temos é que fazer estas estratégias mais automatizadas e tentar aqui então fazer com que o nosso tempo não seja gasto simplesmente à procura de informação. Portanto, também há uma economia de tempo. No caso do reinvestimento dos dividendos, acho que é muito interessante por causa de ser acumulativo. Para quem não quer se preocupar com questões fiscais, para quem simplesmente quer fazer uma estratégia de investimento totalmente passivo, esta forma eles reinvestem por nós os dividendos e nós podemos ter o tempo livre para fazermos outras coisas que nos interessam. Foi assim que a Ariana começou a investir? Sim, foi um deste tipo de investimentos, foi um dos primeiros que eu comecei a colocar na minha carteira porque achei que fazia sentido ter algo fácil, que me pudesse dar exposição ao mercado, começasse a sentir mesmo o próprio mercado em si, com as suas cotações, desvalorizações, o que fosse, e acaba por então ser uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores. Quem é a Ariana Nunes enquanto investidora? Nós temos um livro, temos um canal, vemos que há aqui uma linguagem cautelosa, mas também há inovação e há diversificação naquilo que conhecemos dos seus investimentos. Sim. O que é que eu acabei por fazer ao longo destes anos de investimento? Eu acabei por construir uma boa carteira conforme o meu património ia subindo, a própria carteira ia crescendo, que me permitiu ter um perfil ainda mais agressivo, experimentando outras coisas que me dessem mais rentabilidades.
E isto só foi possível porque eu consegui construir uma reserva de emergência com muita segurança e está plenamente constituída. Neste momento posso dizer que tenho mais de um ano das minhas despesas todas guardadas em produtos financeiros que até não me geram muita rentabilidade, mas que me dão segurança em termos de liquidez, que eu consigo retirar rapidamente esse dinheiro para qualquer situação que eu precise na vida. E, para além disso, uma carteira que já está bem diversificada, com um bom património e que me permite agora poder aqui entrar nestes investimentos que podemos considerar como o caso das criptomoedas hoje em dia, que acaba por ser mais Pois porque, a vontade das pessoas. Antes de chegarmos aqui, estávamos a falar muito rapidamente sobre isto, que é as pessoas quando começam a investir podem ter algum ceticismo e alguma cautela no momento em que decidem investir. E a Ariana dizia-me que um dos problemas é que neste momento toda a gente quer agarrar as criptomoedas e se calhar não é por aí que se deve começar. Eu acho que é muito interessante quando as pessoas querem entrar neste mundo das criptomoedas porque faz todo sentido, mas devem primeiro experimentar aquilo que efetivamente o mercado é. Porque se nós entrarmos de cabeça numa coisa que nem sequer conhecemos, a probabilidade de dar-nos mal e as coisas não correrem bem é muito grande. Então, o ideal é nós termos primeiro a nossa carteira bem constituída, os nossos investimentos que sejam efetivamente para cuidar do nosso dinheiro, pôr o nosso dinheiro a render, que já estão num mercado plenamente estudado como a Bolsa de Valores, e neste caso vários mercados, como o caso dos Estados Unidos, e que depois seja possível, aí sim, avançarmos para outro tipo de ativos, no caso de criptoativos, que são as criptomoedas. E, sinceramente, se as pessoas me disserem acho que é bem entrar, quero mesmo entrar, faz todo sentido. Coloquem lá 20, 30 euros, o que seria para um jantar, para poderem experimentar. Mas colocar dinheiro que pode fazer falta no dia-a-dia ou que poderia estar bem aplicado noutro investimento, que houvesse mais segurança, acho que seria mais sensato. A questão da literacia financeira foi o que começou todo este projeto da Ariana, ou melhor, a falta dessa literacia financeira. Há um pormenor que me contou que da sua audiência, e eu sei que já vêm muitos seguidores e com um imenso sucesso, e já lá vamos, mas da sua audiência 90% são homens. Sim. Um projeto encabeçado por uma mulher só chega a 10% das mulheres. O que é que afasta as mulheres, especificamente, deste tipo de temas? Eu acho que isto era um assunto predominante masculino. Isto era algo que os homens juntavam-se e falavam de negócios. E, portanto, não há cultura... E a cultura feminina aí nunca foi da responsabilidade da mulher. E eu acho que isto é geracional. Isto passou, digamos, principalmente os portugueses. Não é? Estamos a falar aqui da nossa realidade. E acho que agora as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, começam a tomar decisões, deixam de ser só as compras do supermercado e começam a ser os investimentos. Até porque sabemos que a independência financeira no lado feminino da equação é muito mais reduzida do que no lado masculino. Sim. Como é que combatemos esse problema? Como é que informamos de forma a gerar essa independência financeira, esse controle sobre os investimentos e sobre as poupanças, no fundo, que foi aquilo que a Ariana começou por dizer. É primeiro preciso ter um colchão antes de começar a brincar com esse dinheiro. Exatamente. Eu acho que primeiro é aquilo que estamos a fazer aqui, que é começar a divulgar a mensagem de que isto é possível e não é para homens, é para todos. Não é? Independentemente da idade. E não é para ricos de todo, que não é para ricos. Acho que quem mais precisa de investir e pôr o dinheiro a gerar dinheiro são as pessoas que não são ricas. Independentemente de depois as rentabilidades de um rico ser superior, obviamente, a outra pessoa que não tenha os mesmos rendimentos. Exatamente, é mesmo isso. Mas gera dinheiro numa parte positiva. Nós, ao fazermos dinheiro, vamos continuar a aumentar esse nosso bolo, que é isso que nós queremos no final. A questão aqui é que as pessoas têm que perceber que as coisas não se conseguem de um dia para o outro. E as mulheres têm que começar a ter atenção sobre estes assuntos. Eu, se calhar, sou uma imagem disso, porque, de facto, não estou aqui para o público masculino, estou para todas as pessoas, mas o público masculino continua a ser aquele que continua a ter mais risco, é mais adepto ao risco, é mais adepto às novas tecnologias, e acho que isto tem que começar a mudar. E eu acho que ainda não existe informação suficiente em Portugal para que as mulheres tenham tido aquele ponto-chave de mudança para começar também a investir. Mas creio que com estes projetos seja possível chegar até mais mulheres e espero que essa percentagem no futuro seja mais Temos aqui igual. Prova disso. Exatamente. Chega a toda a gente se quiserem. Sim. Está à venda em praticamente todo lado, no FNAC, nas principais livrarias. Além de crescer como youtuber e como investidora, isto tornou-se um empreendedorismo total da sua parte, não é? Sim. Como é que chegamos até aqui? Isto foi algo que eu também não estava... Exatamente, a vida é um pouco assim, não é? As coisas acontecem e depois quando damos conta, olha, aconteceu e é fantástico. Parece cada vez mais motivada nesta fase. Sim, sem dúvida. E acho que as pessoas é que me geram essa motivação. Porquê? Porque chegam ao pé de mim, dão um feedback positivo, sabem que eu não sou profissional, no sentido de estar com gravações, com equipas, a trabalhar nos temas, isso não acontece. Sou eu a fazer às vezes vídeos sem script, de uma forma natural. Improv? Sempre.
porque é uma maneira também real de passar o conteúdo e dar a minha E mensagem. acha que o seu sucesso, se calhar, está nessa linguagem natural, calma, tranquila, mas ao mesmo tempo informada? Sim, acho que passa muito por aí. As pessoas o que me dizem, logo em termos de feedback sobre o projeto, é: eu consigo perceber. E não estás com aqueles conteúdo, digamos, mais técnico, aquelas palavras mais caras, Que afasta muita que gente. acabam por ser necessárias em termos de aprendizagem, mas quando são desconstruídas, são acessíveis. E eu acho que esse é que é o problema. A acessibilidade. Exatamente, a acessibilidade destes destes assuntos. termos. Exatamente. Ariana, o que mais há a dizer sobre ETFs nas nossas carteiras? Acho que existem... Já falámos das vantagens, já falámos do tipo de estratégia, já falámos de que devem ser por aqui que se começam os investimentos. Que mais? Eu acho que é importante dizer às pessoas que os ETFs não são só aquilo que os índices compõem. Os ETFs podem ser daquilo que nós acharmos que poderá acontecer. Nós temos ETFs de quase tudo. Nós temos ETFs de, por exemplo, cibersegurança, portanto, cyber security, onde nós podemos ter um conjunto de ações que fazem cibersegurança online. Temos, por exemplo, ETFs de veículos agora elétricos, que acaba por ser também a moda de se falar hoje em dia, como a Tesla e afins. Temos ETFs que vão buscar as empresas por parte do setor automóvel. Temos ETFs de jogos, por exemplo, de gaming, o que é muito interessante. Portanto, nós podemos estar com, como se costuma dizer, um pé em cada um destes setores e poder aproveitar as suas rentabilidades. E é por isso que é tão interessante, porque nós não estamos expostos a só uma empresa desse setor, mas sim a um conjunto delas, que normalmente são as que têm melhor desempenho. Isso é muito interessante para se ter na nossa carteira. Nestas áreas promissoras, como por exemplo até blockchain, que já existe um ETF blockchain, fazer parte e termos também as rentabilidades associadas a isso. Vamos dar um saltinho daqui do Investing Day até ao YouTube da Ariana, onde tudo isto começou, para ficar a conhecer o top 5 de ETFs. Fique connosco. Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos conhecer quais são os 5 ETFs mais procurados em Portugal na corretora XTB. Não percam, já a seguir. Como é habitual, quero aproveitar e quero agradecer a todos que estão desse lado e que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Para quem não é inscrito ou apenas chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. Hoje vou falar então sobre os 5 ETFs mais procurados em Portugal na corretora XTB. É uma maneira também de conhecermos como é que anda o mercado e saber quais são as preferências dos portugueses que estão com conta criada na XTB. E por isso vamos já passar então para a tela do meu computador para conhecer quais são estes ETFs e saber qual é o top. Pois bem, já estou aqui então no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo na descrição, se vocês quiserem saber mais. Entretanto, é uma das alternativas que temos em Portugal para poder adquirir as nossas ações e ETFs com comissões zero, sendo que existe um limite mínimo de compra, que neste caso é de 100 euros ou 100 dólares, conforme a moeda do ativo que vocês estão a comprar. Por isso, neste momento, fica aqui também essa indicação, sendo que nos destaques vocês vão encontrar aqui algo que é muito interessante e gratuito, por isso deixo já aqui também esta sugestão, que é o facto de eles terem este e-book gratuito sobre os ETFs mais populares da XTB e vamos falar sobre o mesmo, como também, se quiserem saber mais sobre estas temáticas de ETFs, trading e afins, vocês podem aceder então ao Investing Day, que é totalmente gratuito, basta inscreverem-se no site da XTB, o link vai ficar aqui em baixo, e a dia 20 de novembro vai ser um dia completo, recheado então de várias temáticas sobre estes assuntos de investimentos. Relativamente a este e-book, eu fiz a questão então de o descarregar e vamos falar sobre este top 5. É uma das corretoras que em Portugal mostra efetivamente qual é o top e por isso achei que seria interessante sabermos quais são os ETFs que neste momento estão a ser mais comercializados em Portugal. Obviamente também existem outras corretoras, contudo, para poder fazer este vídeo apenas guiei-me por este e-book, tendo em conta que eles demonstraram de uma forma explícita qual é o top e, acima de tudo, como tem sido a negociação ao longo destes últimos tempos, desde que começaram a ter ETFs na corretora. Assim, para poderem ver aqui tem as vantagens, alguma informação também em termos de indicação e, claro, segurança. E vamos então começar pelo primeiro ETF, aquele que é
mais comercializado e faz todo sentido ser um dos mais comercializados, especificamente pelas suas características. Chama-se então iShares Core MSCI World, eu já falei várias vezes do mesmo aqui, é um ETF que neste caso tem uma réplica de um índice mundial que vai então investir em cerca de 1.700 empresas e é acumulativo e nós sabemos que estas questões relacionadas com impostos importam muito, principalmente pela sua facilidade e pelo facto de podermos ter mais dinheiro no final do tempo de investimento. E por isso, em referência aqui ao acumular dos dividendos, existe então este iShares que é relativamente barato face a outros a sua participação. Isto comparativamente, por exemplo, com o S&P 500, S&P 500, onde ele está a ser comercializado por mais de 300 euros na bolsa alemã, na bolsa Xetra. Entretanto, continuando aqui por a listagem, vocês podem ver aqui a discriminação geográfica de onde são feitos os investimentos, aqui a alocação, de facto é um PDF que está muito bem montado e sugiro que deem uma vista de olhos. Depois de seguida temos o iShares Core MSCI EM, basicamente são os mercados emergentes da iShares, neste caso da BlackRock, também é muito interessante, também acaba por ser acumulativo e acaba por ser uma exposição a mercados promissores. E nós já sabemos que os mercados emergentes são mercados que poderão dar o salto. E, efetivamente, já temos aqui alguns que começam a ser grandes economias, como é o caso, por exemplo, da China. Contudo, existem alguns riscos associados por várias questões, não só geopolíticas e afins, e por isso ter uma exposição, uma unidade de participação num destes ETFs acaba por ser um pé nas possíveis rentabilidades que estes mercados emergentes podem dar. Falando de mercados emergentes, temos aqui então, neste caso, estes países mais conhecidos, o Brasil, a China, temos a Índia, temos aqui a África do Sul, portanto, existem aqui alguns países, como disse, bastante promissores. Temos também aqui a indicação e a discriminação por setores, para saberem aqui conforme está a ser a maior exposição, a maior fatia. De seguida, temos então o ETF seguinte, que será o iShares Physical Gold. Basicamente, é um fundo cotado em bolsa que está indexado ao preço do ouro. Nós fazemos a compra das unidades de participação e esse fundo vai então comprar o ouro e alocar e guardar em segurança por nós e assim nós escusamos de ter o ativo físico. Porque a verdade é que sempre compramos ouro e se trazemos para casa é sempre um problema guardar o mesmo, não só pelo tamanho, por vezes, como também a segurança. E por isso, investir em ouro através de ETFs continua a ser uma das melhores soluções para podermos ter uma exposição a esta commodity e para mim faz todo sentido que isto esteja no top, tendo em conta que o ouro continua a ser um ativo milenar que continua a ter a confiança de maior parte dos investidores. Neste fecheiro conseguimos também ver aqui o desempenho em alguns custos, temos aqui a taxa de crescimento anual a 5 anos e o rácio da despesa total, como vocês podem ver. E de seguida temos então, neste caso, em quarta posição, o iShares Core S&P 500, que foi o tal ETF que eu falei há pouco, que neste momento continua a ser um dos meus favoritos, se não um favorito, tendo em conta que representa as principais empresas americanas, as 500 empresas que neste momento têm então todos os critérios para estar neste índice. Este fundo vai replicar então esse índice e vai sendo um dos mais conhecidos mundialmente e aquilo que tem sido efetivamente mais estudado. E por isso acho que é muito interessante também terem acesso aqui ao iShares S&P 500. Existe a possibilidade de terem de forma distributiva e acumulativa, sendo que o acumulativo acaba por ser sempre um pouco mais caro e por isso acaba também por ser importante ver qual é o vosso tipo de rendimento e saber o que é que vocês podem investir mensalmente e se faz sentido. Para mim é um dos meus favoritos, como disse, e tenho de facto na minha carteira, no meu portfólio. Claro que vocês têm então a informação de quais são as maiores posições, as participações, os custos, tudo neste PDF, o que acaba por ser bastante simples. Por fim, temos então o iShares Global Clean Energy, tudo tem a ver com energias renováveis, eu acho que vai ser o futuro e sem dúvida que acaba por haver uma grande aposta por parte então dos investidores neste ETF e acho que faz todo sentido efetivamente pelo tipo de empresas que estamos aqui a falar. Se vocês quiserem procurar este ETF, muitas pessoas perguntam-me como é que é o ticker, como é que eu chego lá, como é que eu sei que é este que estás a falar, vocês aqui neste PDF basta copiarem esta indicação, que aqui está, que é o ticker associado a este ETF, e depois, então, na plataforma da XTB, basta copiar e colar e têm já então a informação de qual é o ETF que estão a falar. Por isso, neste momento, vocês têm aqui os 5, eu já estive a ver aqui, já vamos ver então a cotação, mas é basicamente chegarem ao PDF e fazer copy e depois paste, basicamente copiar e colar na plataforma. Referente então a este ETF, eu acho que existe aqui a indicação de ser muito promissor, eu acho que esta indústria, digamos assim, a parte das energias renováveis é o futuro, é essencial para o nosso planeta e por isso acaba por ser aqui algo para longo prazo.
Referente então aqui aos ETFs, nós temos então o Just ETF, uma das melhores plataformas para vocês analisarem os vossos ETFs, sabendo então se os mesmos são acumulativos, distributivos, se são de réplica física ou sintética e, de facto, também para verem aqui, em termos de mercado, o tamanho do fundo, quanto é que está aqui, então, aplicado em termos de dinheiro. E acho que é muito importante vocês darem, de facto, toda a vossa atenção a este tipo de questões sempre que querem fazer um investimento num ETF. Claro que não podemos descurar aquilo que se chamam as despesas de custos de terem então este ETF e por isso sempre que existe rentabilidades vai existir uma taxa, uma fee que vai ser então cobrada, que é Total Expense Ratio, e quanto menor for, mais vai sobrar então para a vossa rentabilidade. E por isso é importante também saberem se as taxas estão de facto a ser maiores ou menores, tendo em conta também o ETF e saber se faz sentido investir. Já sabem, eu não sou consultora financeira, a ideia aqui não é fazer qualquer tipo de informação para vocês investirem, nem estar aqui a direcionar ninguém. O que eu quero é discutir estes assuntos e dar a entender que neste momento estes são os 5 mais procurados na XTB, o que significa que existe então aqui uma tendência. E vocês assim já podem analisar para saber se algum destes vai fazer sentido no vosso portfólio. Assim, para terminar, vamos então aqui ver os preços atuais, neste momento começando então pelo iShares World, neste caso temos então o valor da cotação de 74 euros, o que é perfeitamente aceitável para a maior parte dos orçamentos em Portugal, tendo em conta que nós temos então um orçamento doméstico baseado nos nossos rendimentos e por isso acho que acaba por ser uma participação que ainda está dentro de uma margem que alcança vários rendimentos de várias pessoas, por isso acaba por ser bastante atrativo e por isso estará então provavelmente no primeiro lugar. Depois temos de seguida então aqui este ETF que é a representação dos mercados emergentes, também ainda muito acessível, 31 euros, como vocês podem ver. Depois temos o Gold, neste momento o ETF que vai replicar o ouro, que custa 34 euros. De seguida temos então o S&P 500, que neste caso em si ele é acumulativo e acaba então por estar a ser transacionado com um valor mais elevado. Neste momento, como eu disse, está a superar quase os 400 euros, está nos 396 e por isso acaba por ser aqui já um ETF que não é tão fácil de investir mensalmente, mas conheço várias pessoas que fazem aquilo que é um DCA, uma estratégia de investimento em que em vez de investirem num mês, investem de 2 em 2 ou de 3 em 3 para ir comprando então estas participações. Depois de seguida, o último que vamos falar será então aqui dos energias renováveis, no qual teve aqui uma queda agora durante o ano de 2021, contudo acho que é um setor promissor e é o mais barato neste momento em termos de participação, 11 euros e acaba por ser também distributivo de todos aqueles que eu já falei. Este aqui então vai-vos pagar dividendos que devem ser depois também declarados à autoridade tributária, que é efetivamente uma mais-valia, que é quando o Estado tem interesse em que vocês declarem aquilo que ganharam. Espero que tenham gostado deste vídeo, os links vão ficar aqui em baixo e que digam também qual é o vosso top 5 de ETFs favoritos aqui nos comentários, tenho muito gosto em ler os mesmos. Se gostaram do vídeo, deixem ficar o vosso like para ajudar, eu espero-vos no próximo. Ariana, muito obrigado, fico ao conselho dado a quem nos está a ver, se é para começar a investir, é por aqui e há que, sobretudo, investir na literacia e no conhecimento antes de começarmos a fazê-lo. Ariana, muito obrigado. Não perca estas e outras conversas do Investing Day da XTB Portugal na JTV do Jornal Económico. Tenham um bom dia.